Sejam muito bem-vindos ao podcast Em Contas, feito com muito carinho para quem deseja entender tudo sobre o ciclo financeiro e contábil dos partidos políticos e o dever de prestar contas à Justiça Eleitoral. Exato. E a nossa missão é justamente essa: pegar toda a complexidade e transformar em algo simples e direto. Vem com a gente. Bom, uma pergunta que todo mundo se faz uma hora ou outra é: como é que os partidos políticos pagam as suas contas, certo? A resposta, em grande parte, está num nome que a gente ouve muito por aí, mas que nem sempre fica claro o que é: o fundo partidário. Ele é uma peça central e às vezes até polêmica da nossa democracia. E é nele que a gente vai mergulhar hoje. E aí, claro, a primeira pergunta que já vem na cabeça é essa aqui. Peraí, por que o meu dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, deveria ser usado para financiar partidos políticos? É uma questão super válida e fundamental. E é para desvendar a lógica, as regras e todo o controle por trás desse sistema que a gente está aqui hoje. Então, a ideia do financiamento público surgiu para resolver um problemão: o risco do poder econômico, da grana, acabar mandando na política. Pensa assim: de um lado você tem a influência de doações privadas gigantescas, do outro, a proposta do financiamento público, que busca, em tese, dar mais autonomia para os partidos e deixar o campo de jogo mais nivelado para todo mundo disputar as ideias em pé de igualdade. Para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver essa relação entre democracia e dinheiro público. Depois, de onde vem essa grana do fundo. Em seguida, quais são as regras do jogo. Aí, quem é o juiz desse sistema todo. E, por fim, o que acontece quando as contas simplesmente não fecham. Bora lá então, começando pela base de tudo. Para a gente entender o financiamento, a gente precisa antes sacar qual é a natureza dos partidos políticos. E aqui tem um ponto bem interessante, que é essa natureza dupla dos partidos. No papel, legalmente, eles são entidades privadas, tipo associações civis. Só que, ao mesmo tempo, a nossa Constituição reconhece que eles têm uma função pública que é essencial. Eles são as ferramentas para a representação do povo e para a formação da vontade política do país. É justamente por causa dessa função pública que eles recebem dinheiro público e, claro, precisam prestar contas de como usam cada centavo. Certo. Então, se o dinheiro é público, de onde exatamente ele sai? Vamos dar uma olhada na composição do fundo partidário. A maior parte do fundo, a fatia mais gorda do bolo, vem direto de verbas do orçamento da União. Outra parte, bem relevante, vem de multas que a própria Justiça Eleitoral aplica. E, por fim, uma fatia bem menorzinha vem de doações de pessoas físicas. Ah, e um detalhe que mudou tudo. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal proibiu doações de empresas. Essa decisão foi um ponto de virada e consolidou de vez esse caráter público do fundo. E aqui a gente chega num ponto que é crucial. Um verdadeiro mantra para entender o sistema todo. Dinheiro público, regras públicas. Se a maior parte da grana vem de fonte pública, o uso dela não pode ser de qualquer jeito. Tem que seguir um conjunto de regras bem rigoroso. E isso leva a gente direto para as regras do jogo. A palavra-chave aqui é aplicação vinculada. E o que isso quer dizer? Basicamente que o dinheiro do fundo partidário já vem com o destino carimbado, que está previsto na lei. Não dá para usar como quiser. E não é uma regra qualquer, viu? O próprio Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, já bateu o martelo e deixou bem claro: os recursos do fundo são públicos. E por isso, tem que obedecer aos mesmos princípios que regem toda a administração pública no Brasil, aqueles que estão lá no artigo 37 da Constituição. E que princípios são esses? São 5 pilares fundamentais. Primeiro, a legalidade. O gasto tem que estar na lei. Segundo, impessoalidade. É proibido usar o dinheiro para promoção pessoal de político. Terceiro, moralidade. Exige ética no uso da verba. Quarto, publicidade. Tudo tem que ser transparente. E quinto, eficiência. Tem que buscar o melhor uso possível para aquele dinheiro. Na prática, a lei detalha tintim por tintim onde o dinheiro pode ir. A lista inclui, por exemplo, a manutenção das sedes dos partidos, pagamento de pessoal, propaganda política, gastos com campanhas, criação de institutos de pesquisa, programas para incentivar a participação de mulheres na política e até impulsionar conteúdo na internet. Qualquer coisa que fuja dessa lista é considerada irregular. Ok, mas quem é que fiscaliza se todas essas regras estão sendo cumpridas à risca? Chegou a hora de a gente conhecer o árbitro desse sistema. Esse papel de juiz é da Justiça Eleitoral. A própria Constituição diz que a função dela é fiscalizar e julgar as contas que os partidos apresentam todo ano. O TSE julga as contas dos diretórios nacionais e os tribunais regionais eleitorais ficam de olho nos diretórios estaduais e municipais.
E essa fiscalização não é brincadeira, não. A Justiça Eleitoral costuma ter uma política de tolerância zero com a ausência de comprovação da despesa. Isso significa que nota fiscal genérica, contrato sem prova de que o serviço foi mesmo prestado ou relatório de fachada, tudo isso é motivo para a conta ser rejeitada. O que nos traz a pergunta final? Tá, e se um partido não segue as regras? O que acontece quando as contas não batem? A primeira consequência tem um nome um pouco técnico, glosa, mas trocando em miúdos é o seguinte: a Justiça Eleitoral simplesmente não aceita aquela despesa irregular ou sem comprovante. Na prática, ela é riscada da prestação de contas. E depois da glosa vem o impacto direto no bolso. O partido é obrigado a devolver o valor que foi gasto de forma irregular para os cofres públicos. E essa devolução ao erário geralmente vem com juros e correção monetária. E as punições podem ir além, viu? Dependendo da gravidade do problema, o partido pode ficar um tempo sem receber novas cotas do fundo, ter suas contas anuais totalmente rejeitadas e, em casos mais sérios, até os dirigentes do partido podem ser responsabilizados pessoalmente pelo mau uso do dinheiro. Para reforçar o quanto esse dinheiro é protegido e tem um destino certo, existe um princípio jurídico chamado impenhorabilidade. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os recursos do fundo partidário não podem ser usados, por exemplo, para pagar outras dívidas do partido. Por quê? Justamente por serem verbas públicas com uma finalidade muito específica. E assim a gente fecha o ciclo. A gente viu por que o fundo existe, de onde vem o dinheiro, as regras, quem fiscaliza e o que acontece quando tem desvio. Isso deixa a gente com uma reflexão final. Será que esse sistema de controle, com todas as suas regras e fiscalização, é suficiente para garantir o bom uso do dinheiro público na nossa democracia? Uma pergunta para a gente continuar pensando. E é isso aí, pessoal. O que vocês acharam das dicas de hoje? Contem pra gente nos comentários. Sua opinião nos ajuda a fazer um episódio cada vez mais alinhado com o que vocês querem ouvir. Continue conosco. Até o próximo episódio.